Capítulo 3. Por que trabalhar de graça? As diferenças entre emprego e trabalho. Vocês sabem qual é a diferença entre emprego e trabalho? Perguntou certo dia meu pai rico. Desorientado, perguntei. Mas não são a mesma coisa. Emprego não é a mesma coisa que trabalho? Pai rico sacudiu a cabeça e disse: se quiser ter sucesso você precisará saber essa diferença. Qual a grande questão? Perguntou Mickey encolhendo os ombros. Ele e eu sabíamos que lá vinha uma lição, gostássemos ou não. O que é que seu pai sempre diz acerca de arranjar um emprego? Perguntou o pai rico. Pensei um pouco e respondi. Ele diz coisas como estude e seja um aluno aplicado para conseguir um bom emprego. E ele também diz faça a lição de casa para conseguir um bom emprego. Isso mesmo, respondi. Ele diz coisas assim. Então qual a diferença entre emprego e trabalho? Perguntou novamente meu pai rico. Não sei, respondi. Para mim é tudo trabalho. Ah, agora entendi o que o senhor está querendo dizer. Interviu Mickey. Um emprego é uma coisa pela qual eu recebo, mas não recebo nada por fazer a lição de casa. O trabalho é aquilo que eu faço para me preparar para arranjar um emprego. Pai rico acenou com a cabeça. É isso. Essa é a diferença entre trabalho e emprego. Você é remunerado em função do seu emprego, mas não recebe nada por ter feito a lição de casa. Virando-se para mim, ele perguntou: você ganha para limpar o quintal da sua casa? Sua mãe ganha para realizar as tarefas domésticas? Não, respondi eu. Não na minha família. Eu não ganho nem mesada. Você é pago para fazer a lição de casa? Perguntou o pai rico. O seu pai lhe paga para que você leia os livros que deve ler? Não. Respondi meio ironicamente. O senhor está afirmando que são as lições de casa que me preparam para arranjar um emprego. É exatamente o que estou dizendo. Pai rico sorriu e continuou. Em matéria de dinheiro, quanto mais você fizer a lição de casa, mais dinheiro ganhará no seu emprego. As pessoas que não fazem a lição de casa ganham menos dinheiro, independentemente de serem empregados ou empreendedores. Pensei longamente e finalmente disse: então é verdade que não conseguirei um emprego bem pago se não fizer minhas lições de casa? Sim, eu diria que isso é uma verdade, disse pai rico. No mínimo, não chegará a ser um médico, contador ou advogado. Quando se é empregado, é duro conseguir ser promovido e ganhar melhor quando não se tem um diploma universitário ou alguma habilidade conseguida através do estudo. E se quisermos ser empreendedores, teremos que fazer um tipo diferente de lição de casa? Perguntei. Pai rico acenou com a cabeça e disse: e muitos empreendedores pedem demissão sem ter feito a lição de casa. É por isso que tantos pequenos negócios fracassam ou têm problemas financeiros. Então o senhor vai nos obrigar a fazer a lição de casa para nos tornarmos empreendedores? Exatamente, disse pai rico. E é por isso que não vou lhes pagar nada. Sua lição de casa será trabalhar de graça para mim. Muitos empregados não entendem o trabalho gratuito e esperam ser remunerados por qualquer coisa que façam. Essa é a falha deles. Continuar pensando como empregados. Querem sempre aquele salário garantido, muito trabalho e nada de emprego. Em várias áreas pobres da cidade há muito trabalho e poucos empregos, continuou o pai rico. Pensei um pouco e então repeti mais ou menos o que ele dissera. Há muito trabalho, mas não há empregos. Era uma afirmação confusa, ao menos para mim, e eu precisava pensar mais sobre o que ele havia dito. Por quê? Perguntou Mickey. Bem, um dos motivos é que a escola nos condiciona a procurar emprego. Se não houver empregos, as pessoas ficarão sem trabalho, mesmo que haja muito trabalho a ser feito. Quando uma fábrica fecha ou se muda para outro país, deixa normalmente para trás um monte de gente desempregada. E continuou explicando: os empregados não encontram emprego e, portanto, não fazem nada. Um empreendedor, por outro lado, perceberá muitas oportunidades. Ele sabe que os empregos aparecerão se o trabalho for feito. Então quem ficou sem emprego precisa ser novamente treinado. Tem que fazer a lição de casa. Acrescentei. É esse o trabalho que precisa ser feito. Isso é apenas uma parte do trabalho, disse pai rico. Vejam.
O que estou querendo mostrar é que muita gente confunde trabalho com emprego. Muita gente espera ter o treinamento para o emprego gratuitamente. Mesmo quando tem empregos, muitos empregados esperam que seus empregadores ofereçam treinamento e paguem salários ao mesmo tempo. Eles querem que a empresa pague a instrução que recebem. Perguntei, sendo ainda um adolescente que nunca havia trabalhado em uma grande empresa. A ideia de ser pago para ser treinado era estranha para mim. Muita gente também espera que o governo ofereça treinamento profissional gratuito, acrescentou o pai rico. E é por isso que o senhor diz que essa gente é pobre, disse Mickey. O problema é mais do que financeiro. É uma questão de atitude inadequada em relação ao valor da instrução, do treinamento e da preparação para conquistar uma habilidade pela qual as pessoas pagarão. Pai rico concordou. Já vi empregados assistindo aula de olho no relógio. Quando a campainha tocava, eles pulavam das carteiras e iam embora, mesmo que o instrutor ainda não tivesse terminado a aula. E também vi empregados que nem entravam na sala de aula, preferindo ficar fumando e fofocando, ou então bebendo e vendo algum jogo pela televisão no bar perto da escola, ou ainda namorando em vez de assistir às aulas que o empregador estava lhes pagando para assistir. É por isso que muita gente não progride financeiramente. Muitos não aprendem nada, apesar de estudarem de graça e até serem pagos para aprender. E isso é válido para empregados e empreendedores. Como nasci em família de professores da rede pública, onde se acreditava na instrução gratuita, perguntei: o senhor poderia explicar melhor a relação entre trabalho e empregos? Os médicos trabalham muito tempo de graça. Claro, respondeu o pai rico. Os médicos gastam muito dinheiro e muito tempo aprendendo a ser médicos antes de começarem a receber por seus serviços. Essa é uma das razões pelas quais os médicos ganham mais do que a maioria das pessoas. Os médicos fazem a lição de casa antes de começarem a ser pagos, acrescentou Mickey. Os atletas profissionais trabalham muito tempo de graça. Sem dúvida que sim, disse pai rico. Mas não vamos nos esquecer dos grandes atletas, que ganham muito dinheiro. Não sei de nenhum atleta que tenha sido pago para treinar o esporte no qual se tornou excelente. A maioria dos atletas profissionais começa na juventude e treina muito mais e com mais empenho do que os atletas amadores. A maioria deles treina durante anos, paga treinadores e treina longamente, bem antes de se profissionalizar. Os atletas profissionais tiveram que fazer a lição de casa antes de conseguir trabalhar como profissional. É por isso que o senhor não nos paga, disse timidamente. Trabalhamos de graça para o senhor. Pai rico sorriu. Até mesmo os Beatles trabalharam de graça antes de se tornarem mundialmente famosos e ricos. Como os médicos e atletas profissionais, eles também pagaram sua cota e fizeram a lição de casa. Não exigiram um contrato de gravação e salários garantidos, nem assistência médica gratuita, antes de começarem a ensaiar sua música. Comprei um monte de discos dos Beatles, disse Mickey. Eu ajudei a torná-los ricos. Eles é que se fizeram ricos, disse pai rico. Fazer a lição de casa referência é muito mais do que apenas ganhar dinheiro. Também tem a ver com a saúde. Muita gente é pouco saudável porque não se exercita. Não malha e, portanto, tem uma saúde pobre, disse eu. Notem a palavra pobre. Financeiramente pobre e pobre de saúde, disse pai rico. Pessoas preguiçosas e indisciplinadas são frequentemente aquelas que têm pior saúde e pior sorte na vida. Então temos que fazer nossa lição de casa, se quisermos nos tornar empreendedores. Resumi. É por isso que vocês vêm trabalhando de graça para mim durante todos esses anos. Estão fazendo a lição de casa para se tornarem empreendedores. Se eu estivesse treinando vocês para serem empregados, estaria pagando por hora. Então foi por essa razão que meu pai, que é professor da rede pública, ficou tão irritado quando o senhor me fez trabalhar de graça. Acrescentei, acenando novamente com a cabeça. Meu pai rico disse: seu pai raciocina como um empregado e, portanto,
Acha que eu devo lhe pagar um salário. Ele não admite que alguém trabalhe de graça e não compreende que você está recebendo um treinamento que não tem preço. É que este é o tipo de instrução que ele não valoriza. O treinamento que um aspirante a empreendedor precisa é diferente do treinamento de que os empregados precisam. E por isso ele acha que o senhor está nos trapaceando. Acrescentei. Eu sei. Sorri pai rico. Olhe, daqui a muitos anos, você será muito mais rico devido ao que estou lhe ensinando. O que você está aprendendo vale muito mais que um pequeno salário. Antes de pedir demissão você tem que saber quantas tarefas constituem um negócio. Pai rico disse. O fato de alguém ser um empregado de enorme sucesso em vendas, digamos, não quer dizer que esse alguém será bem-sucedido nos negócios. A razão para isso é que as vendas são apenas uma das muitas tarefas que precisam ser cumpridas em um negócio. E continuou. Um negócio que enfrente dificuldades é um negócio em que uma ou mais tarefas não são cumpridas ou estão sendo mal desempenhadas. O empreendedor talvez esteja se matando de trabalhar, mas só consegue cumprir uma tarefa de cada vez. É por isso que muitos empreendedores autônomos enfrentam dificuldades ou acabam ficando esgotados. Por mais duro que trabalhem, eles não conseguem fazer tudo o que o negócio exige. As tarefas básicas de um negócio básico. O triângulo DI foi apresentado no livro Guia de Investimentos, da série O Guia do Pai Rico. As letras D e 1 referem-se aos quadrantes D, dono de empresa, e 1, investidor, do quadrante Cashflow. A figura abaixo ilustra o triângulo DI, tal como o Pai Rico apresentou a nós. Pai Rico me disse, se você pretende ser empreendedor ou investidor, a plena compreensão do triângulo DI será fundamental para o sucesso. Como adolescente eu não acreditava nem apreciava o respeito que Pai Rico tinha pela importância do triângulo DI. Hoje tenho o mesmo respeito. Um excelente produto novo. As pessoas muitas vezes dizem, tive uma grande ideia para um novo produto. Como se pode ver no triângulo DI, o produto é apenas a ponta do iceberg. As tarefas. Pode-se encarar os diferentes aspectos de um negócio como descrições de funções. Para ser bem-sucedido, o negócio precisa de gente capacitada a preencher cada uma dessas funções. Começando pelo nível produto, pode-se observar a série de tarefas necessárias para se colocar o produto no mercado. Em termos bastante simplificados, os níveis produto, aspectos legais, sistemas, comunicação e fluxo de caixa são tecnicamente todas as tarefas necessárias para que o negócio funcione satisfatoriamente. Se uma ou mais dessas tarefas não estiverem sendo cumpridas, ou estiverem inadequadamente desempenhadas, o negócio enfrentará dificuldades e irá fracassar. Quando a sorveteria de meu pai pobre começou a fracassar, não foi porque o sorvete que ela vendia não fosse bom. Na verdade, era um sorvete ótimo. Na minha opinião, a razão do fracasso do negócio foi o fato de meu pai não ser lá muito bom em matéria de vendas ou marketing. Ele se comunicava excelentemente como orador. Ainda assim não conseguiu cumprir a tarefa comunicação. Aprofundando a lição proporcionada pela sorveteria fracassada de meu pai, ele não percebeu que marketing e vendas são coisas que vão além da veiculação de anúncios ou da venda de uma segunda casquinha a um cliente. Os problemas de meu pai começaram quando ele achou que a marca do sorvete era tudo quanto ele precisava para ter sucesso. E aumentaram quando ele alugou uma loja barata em uma galeria mal localizada. A loja ficava em um canto escondido dessa galeria, o que significava nenhum tráfego de pedestres ou veículos pela porta da loja. Ninguém sabia onde ficava sua sorveteria, apesar de ele achar que a marca do sorvete era suficientemente conhecida para atrair clientes. Conforme apresentado no capítulo 1, o negócio de meu pai começou a fracassar antes mesmo de existir. Ele quase conseguiu. Em retrospectiva, meu pai se saiu bem quando escolheu um bom produto. O trabalho jurídico referente à franquia também foi bem realizado. O sistema de fabricação dos sorvetes era excelente. O franqueador certificou-se de providenciar também um bom esquema de contabilidade e, sendo assim,
As tarefas relativas a fluxo de caixa também eram cumpridas satisfatoriamente. Na verdade, não havia muito caixa a ser controlado. Meu pai fez um bom trabalho ao cobrir 4 das 5 tarefas. Ele quase conseguiu. Meu pai se deu mal em comunicação do triângulo DI. Ele não entendeu totalmente as peculiaridades de marketing e vendas. Quando as vendas não acontecem, todo o negócio fracassa. Em vez de interromper as perdas ao alugar imediatamente uma loja mais bem localizada, meu pai fez o que muita gente faz quando as vendas caem e o dinheiro escasseia. Mandou gente embora e reduziu a publicidade. Fez cortês em vez de investir mais dinheiro no negócio. Dinheiro mesmo ele gastou com advogados, tentando atribuir seus problemas ao franqueador. Poucas coisas representam desperdício de dinheiro maior do que os processos judiciais. No entanto, é o que acontece quando as pessoas culpam outras em vez de aprender. Em vez de analisar suas próprias decisões e assumir responsabilidade por estas, meu pai insistia que estava certo e faliu. Existe um poema que descreve as pessoas dispostas a morrer provando que estão certas. Lembro-me desse poema toda vez que vejo gente usando a faixa de pedestres sem olhar para os lados, na esperança de que todos os veículos parem e deem passagem numa rua de tráfego intenso. Penso nele cada vez que conheço gente que faz questão de estar certa e normalmente culpa outras quando as coisas não saem do jeito que esperam. Gente que prefere discutir a prestar atenção. Gente que sabe todas as respostas e gente que pensa que o mundo gira a seu redor. Declamo esse poema para mim mesmo sempre que começo a me comportar como Justin Gray. O triângulo do sucesso financeiro. O triângulo DI refere-se a muito mais do que os quadrantes D1 do quadrante Cashflow. Observando o quadrante a seguir, você verá que existe um triângulo em cada quadrante. Se o empregado for, por exemplo, recepcionista, seu produto será atender bem ao telefone e esse será o produto do emprego. Na minha opinião, a recepcionista tem uma das tarefas mais importantes da empresa. Se ela desempenhar bem sua tarefa, a empresa funcionará mais uniformemente. Se a recepcionista entregar um produto ruim, sendo mal educada ao telefone, por exemplo, seu valor para a empresa diminuirá e ela terá que ser orientada, novamente treinada ou demitida. Tenho certeza de que você já enfrentou recepcionistas mal educadas. A recepcionista tem, além disso, direitos legais. Se a empresa violar tais direitos, a recepcionista pode entrar com um processo na justiça. A recepcionista é elemento essencial do sistema de negócio. Numa casa, a recepcionista pode ser a líder de um sistema conhecido como lar ou sistema familiar. Se a vida em casa for feliz, será provável que a recepcionista faça um trabalho melhor no escritório. Se os sistemas da casa estiverem se deteriorando e, consequentemente, faltar água, acontecerem vazamentos e problemas com algum membro dessa família, estes poderão afetar os sistemas no trabalho, já que a recepcionista constitui um dos elos do sistema de comunicação de um negócio. Se ela não tiver capacidade de comunicação, todos os sistemas de negócio sofrerão. Ela terá que ser novamente treinada ou, então, demitida. Se essa recepcionista tiver formas de comunicação amáveis em casa, isso se refletirá em sua própria vida. Se a comunicação em sua casa for abusiva, esse abuso poderá afetar muito o desempenho profissional dessa recepcionista. A gerência do fluxo de caixa doméstico é muito importante. Se essa recepcionista for perdulária, isso afetará não apenas sua vida em casa como também sua atitude no trabalho. A maior causa de brigas conjugais é o dinheiro. É triste, mas muitos divórcios são provocados por problemas existentes no fluxo de caixa da família. A lição de casa do empreendedor. Antes de pedir demissão, o futuro empreendedor deve fazer sua lição de casa. Isso significa certificar-se de que os 5 componentes do quadrante Cashflow serão cumpridos em seu novo negócio. 1. Produto 2. Aspectos legais 3. Sistemas 4. Comunicarão 5. Fluxo de caixa. O cumprimento insatisfatório de apenas uma das 5 funções poderá ser suficiente para que o negócio enfrente dificuldades financeiras ou não consiga crescer. Por essa razão a lição do capítulo 1 foi:
Um negócio bem-sucedido é criado antes mesmo de começar a existir. Uma lista de conferência simples. Um negócio é muito mais complexo do que essa relação simplificada de 5 tarefas. Não obstante, a relação tem sido adequada ao longo dos anos. Utilizo-as como lista de conferência. Sempre que um negócio começar a enfrentar problemas, a lista poderá facilitar a análise e a identificação da área na qual o problema ou os problemas podem estar. Tive a ideia de um novo produto. Sempre que alguém diz tive a ideia de um novo produto, esta simples lista de conferência poderá ser utilizada para verificar o que realmente será necessário para lançar o produto no mercado. Na maioria das situações, os candidatos a empreendedor acabam desistindo de suas ideias porque não estão dispostos a fazer a lição de casa e não demoram a perceber que o novo produto é apenas a ponta do iceberg, isto é, a ponta do triângulo DI. Porque o candidato a empreendedor desiste. Uma das razões para que tantos candidatos a empreendedor desistam é que eles começam a perceber que só estão capacitados a cumprir uma das 5 tarefas. Um artista plástico, por exemplo, só teve treinamento formal em relação ao desenho de produtos. Um advogado talvez só domine os aspectos legais de um negócio. Um engenheiro pode ter sido treinado em matéria de produtos ou sistemas e desconhecer os outros níveis. Quem teve uma formação em marketing e vendas talvez só conheça o nível comunicação. E um contador talvez só esteja preparado para cuidar do fluxo de caixa. No momento em que analisam as 5 tarefas, os aspirantes a empreendedor percebem que têm mais lições de casa a fazer antes de ficarem ricos com os novos produtos que idealizaram. O autônomo. Pessoas altamente educadas em termos profissionais costumam ter mais probabilidade de sucesso porque sua formação as preparou em relação a mais de um nível. Consideremos um negócio que um advogado poderia montar em termos do triângulo DI. 1. Produto. O produto é o próprio advogado. Os advogados são contratados para executar os serviços para os quais foram treinados. 2. Aspectos legais. Os advogados são credenciados pela OAB que os protege da concorrência dos simples bacharéis em direito. Geralmente vigoram contratos que definem os direitos, os deveres e a remuneração relativa dos associados a um escritório de advocacia. Além disso, a maioria dos advogados formaliza contratos que definem as relações que irão manter com seus clientes. 3. Sistemas. Os advogados estão preparados para implantar os sistemas referentes aos serviços que irão prestar, bem como ao faturamento e cobrança desses serviços. Os sistemas de alavancagem da experiência dos advogados mais capacitados já foram mais do que comprovados no âmbito das atividades jurídicas. Contrata-se, por exemplo, advogados menos experientes e mais baratos para realizar o levantamento inicial relativo a uma ação a ser impetrada. Em seguida, o caso é submetido à análise de um advogado mais experiente. Utilizam-se frequentemente softwares comercialmente disponíveis para implantar sistemas de cobrança e recebimento. 4. Comunicação. Os advogados sabem que, para ter sucesso, têm que ser bem conceituados e manter boas relações com os clientes. A publicidade da maioria dos escritórios de advocacia é realizada boca em boca. A maioria das pessoas entende o que os advogados fazem, o que significa que eles precisam se comunicar ou explicar menos. Fluxo de caixa. As pessoas sabem que têm que pagar os serviços prestados pelos advogados. Isso não quer dizer, entretanto, que o advogado deve ignorar os aspectos do fluxo de caixa. Na maioria dos casos, os serviços só são debitados no fim do mês em que foram prestados e os clientes costumam atrasar o pagamento dos honorários cobrados. Não é raro que se passem 90 ou mesmo 120 dias antes que as contas enviadas sejam pagas. Nesse interim, a folha de pagamento e as contas do escritório precisam ser pagas. Vale repetir que o anteriormente exposto é uma simplificação. Apesar disso, define por que advogados, contadores, médicos, dentistas, encanadores, eletricistas, caminhoneiros, taxistas e babás têm mais facilidade para estabelecer um negócio. Existe um mercado que precisa de seus serviços e está disposto a pagar por eles. Quanto aos professores e assistentes sociais,
O caminho para se tornar um empreendedor autônomo altamente remunerado pode ser um pouco mais difícil. Este existe, mas a triste realidade é que as pessoas estão mais dispostas a contratar e remunerar os serviços de um advogado do que os serviços de um professor. Uma das razões para pessoas altamente instruídas como meu pai pobre, que era professor, sofrerem como empreendedores é que sua formação profissional não as prepara para os vários níveis do triângulo DI. Profissionais como bombeiros, enfermeiras, bibliotecários e secretárias são treinados para prestar serviços essenciais, mas não para os serviços pertinentes aos 5 níveis de tarefa de um negócio. Sendo assim, recomendo enfaticamente que façam a lição de casa antes de pedirem demissão. Não é preciso ser o primeiro para vencer. Muita gente acredita que, antes de Thomas Edison, nenhum inventor havia pensado em usar a eletricidade para fins de iluminação, e que foi a invenção da lâmpada elétrica que capacitou Edison a fundar a General Electric. No entanto, a história mostra que, antes dele, 22 inventores já haviam conseguido construir lâmpadas elétricas funcionais. Mas então por que a história reconhece Edison como inventor da lâmpada e por que sua empresa veio a ser a maior do mundo? A resposta pode ser novamente encontrada no triângulo DI, na vida de Edison e nos 5 níveis de uma empresa. 1. Edison nasceu em 1847. 2. Entre os 12 e os 15 anos, Edison trabalhou numa ferrovia, vendendo lanches e imprimindo seu próprio jornal. 3. Entre os 15 e os 22 anos, o futuro inventor trabalhou para uma empresa telegráfica. 4. Em 1869, na idade de 22 anos, Edison obteve sua primeira patente. 5. Em 1876, ele construiu seu próprio laboratório de trabalho, em Nova Jersey. 6. Em 1878, Edison inventou o fonógrafo de rolo. 7. Em 1879, ele inventou a lâmpada elétrica. 8. Em 1882, Edison instalou um sistema de eletricidade completo na cidade de Nova York, levantando capital, a comunicação. Você na certa notou que, em vez de ir à escola, Edison trabalhou em vendas entre os 12 e os 15 anos. Ele andava para cima e para baixo nos trens, vendendo doces e o jornal que ele mesmo imprimia. Ele estava trabalhando no nível de tarefa comunicação. Quando saí dos fuzileiros navais, em 1974, meu pai rico disse: você tem que arranjar um emprego em vendas. A capacidade de vender é a habilidade básica de todos os empreendedores. Fui trabalhar na Xerox e sofri durante 2 anos porque era tímido e detestava ouvir um não, mesmo seguido de um obrigado. Mas por volta de 1977 a 1978, eu já era consistentemente um dos 5 maiores vendedores. Hoje encontro muitos aspirantes a empreendedor que têm excelentes ideias sobre novos produtos ou serviços. O problema da maioria deles é que não conseguem vender, o que significa que não conseguem levantar capital. A incapacidade de levantar capital talvez seja a principal razão para os candidatos a empreendedor desistirem e voltarem a ser empregados. Se você não consegue vender, não consegue ser empreendedor, o fluxo de caixa. Você não poderá ser um empreendedor se não conseguir vender. Não conseguindo vender, você não conseguirá levantar capital. Se a ideia de vender o deixa apavorado, arranje emprego numa loja de departamentos e comece por aí. Ou então vá trabalhar numa empresa como a Xerox, que o obrigará a vender de porta em porta. À medida que sua coragem for aumentando, você talvez queira experimentar uma empresa de marketing direto que esteja disposta a treiná-lo. Os empreendedores levantam capital das seguintes formas: 1. De amigos e parentes. 2. De bancos e empresas que financiam empreendimentos. 3. De clientes. 4. Dos fornecedores. 5. De investidores. 6. Do mercado de capitais. Michael Lester escreveu o livro Como Conseguir Dinheiro da série O Guia do Pai Rico. Trata-se de um livro muito importante para todos os empreendedores.
já que aborda cada uma das formas de se levantar o capital necessário para seu negócio. Li outros livros sobre Edison que afirmavam que sua capacidade de vender habilitou a levantar um constante fluxo de capital de investimento direcionado a seus projetos. Os autores afirmam que Edison estava à frente de sua época, entendendo e integrando os conceitos de autopromoção. Essa capacidade de se autopromover foi um dos motivos de ele ser considerado o inventor da lâmpada elétrica quando, na verdade, ele foi o 23º inventor a construir uma lâmpada. Quem é o dono da empresa? A pessoa que levanta o capital ou investe seu próprio dinheiro para montar um negócio geralmente fica com a melhor parte. Aprenda, portanto, como vender e continue aprendendo. No meu caso, aprender a vender foi mais ou menos como aprender a dirigir um carro de corrida. Tive que superar meu medo. Fico triste com o medo que noto nos olhos das pessoas que querem ser empreendedores e têm medo de vender. Obter a patente. Aspectos legais. Thomas Edison obteve sua primeira patente em 1869, quando tinha 22 anos. Ele fez a lição de casa, protegendo legalmente seu ativo. Comentarei mais adiante porque essa precaução é tão importante para qualquer empreendedor. Trabalhar para uma empresa telegráfica. Sistema. Enquanto trabalhou para uma empresa telegráfica, Edison aprendeu a entender o poder dos sistemas. Foi por isso que, na mesma época em que desenvolvia sua lâmpada elétrica, ele também estava projetando um sistema elétrico que iria alimentar suas lâmpadas. Se não tivesse trabalhado para a empresa telegráfica, talvez nunca tivesse percebido a importância do sistema. Outra palavra para sistema é rede. É por isso que as pessoas mais ricas do mundo controlam redes, sejam elas de televisão ou de rádio, de postos de gasolina, de marketing em rede ou de distribuição de negócio. Uma grande diferença entre o dono de um pequeno negócio e o dono de um grande negócio é a compreensão da importância dos sistemas ou redes. Basta olhar a Tirrichdad Company. Nosso sucesso se deve em grande parte aos sistemas em rede. A editora Campus, Elsevier, por exemplo, edita e distribui nossos livros no Brasil através de uma rede de livrarias. Nossos programas de televisão são transmitidos através de redes em vários países. Nossos seminários sobre investimentos são joint venturas firmadas com grandes redes de radiodifusão. Exageradamente simples. Como deve ter percebido, simplificamos consideravelmente a importância de certificar-se do cumprimento das 5 tarefas do triângulo DI. Mas vale repetir, se não for cumprido uma ou mais das 5 tarefas, o negócio será prejudicado. Se o empreendedor que monta um negócio esquecer ou negligenciar uma das 5 tarefas, o negócio será prejudicado e até fracassará. A negócio bem-sucedido é criado antes mesmo de começar a existir. É por isso que é importante fazer a lição de casa, mesmo que seja trabalhando de graça. Antes de pedir demissão, os conceitos inerentes ao triângulo DI serão aprofundados ao longo de todo este livro. É importante que você analise atentamente cada nível de tarefa do triângulo DI antes de pedir demissão. Isso não quer dizer que você tenha que ser um especialista em cada nível. O que queremos dizer é que você, como empreendedor, não terá apenas uma tarefa, mas, sim, 5 tarefas. Assim, antes de pedir demissão, dedique um pouco mais de tempo à compreensão de cada nível. As percepções de Sharon. Lição 3. Aprenda a diferença entre emprego e trabalho. Pai rico disse: trabalhe para aprender e não para ser pago. Com esse conselho, ele estava recomendando a Robert que fizesse a lição de casa, que aprendesse as habilidades que o ajudariam a montar um negócio baseado em um sólido triângulo DI. Ele incentivou Robert a aprender a vender. Quais são suas habilidades? Observe as 5 tarefas do triângulo DI e classifique-se em relação às áreas onde você é mais ou menos capacitado. Ponto. Produto. Aspectos legais. Sistemas. Comunicação. Fluxo de caixa. Mas e se você constatar que é totalmente desprovido de uma ou outra dessas habilidades? Investidores experientes perceberão se uma dessas áreas for deficiente e provavelmente não investirão em seu negócio.
Não importa o quanto seja bom o trabalho de vendas que você realizar junto a eles. Mas será que isso quer dizer que você está condenado ao fracasso? É claro que não. O que você deve fazer é incluir na equipe alguém que tenha as habilidades que lhe falta. Essa pessoa poderá ter participação acionária ou ser um empregado, ou ainda um consultor. Ninguém consegue ser especialista em tudo. Ao planejar a empresa, você reunirá uma equipe e essa equipe deverá se encarregar de todas as 5 tarefas que garantam um sólido triângulo DI. É por essa razão que a equipe é um dos componentes da estrutura do triângulo DI. Na Tirrichdad Company, nossa associação resultou excelente porque cada um de nós contribuiu com habilidades diferentes. Robert, Kim e eu éramos todos empreendedores agressivos, com habilidade para desempenhar as 5 tarefas. Mas foi a conjugação de nossas forças que levou o negócio adiante. Produto jogo de tabuleiro Cashflow foi o primeiro produto patenteado e o livro Pai Rico, Pai Pobre foi reformulado como manual do jogo. Robert e Kim inventaram o jogo, ao passo que Robert e eu escrevemos Pai Rico, Pai Pobre e os demais livros da série. Embora esses 2 produtos originais ainda sejam nossos carros-chefe, continuamos criando produtos e serviços multimídia para complementá-los. Os livros da série O Guia do Pai Rico foram criados para dividir com você os conselhos que recebemos de nossos mentores, para que você conte com essa vantagem quando montar sua própria equipe. Aspectos legais. Nenhum dos fundadores da Tirrichdad Company é advogado. Sendo assim, tivemos que contar com nossos consultores para exercer essa função. Michael Lester faz parte de nossa equipe e protegeu nossos direitos relativos aos produtos através de patentes, direitos autorais, marcas registradas e contratos muito específicos com nossos fornecedores e parceiros comerciais. Além disso, Michel nos ajudou a desenvolver as joint ventures e as estratégias de licenciamento internacional que ainda utilizamos hoje em dia. Nosso crescimento se deu através de parcerias estratégicas e de licenciamento, utilizando o dinheiro e os recursos de outras empresas. Esta estratégia é comentada no livro de Michael, Como Conseguir Dinheiro, da série Zero Guia do Pai Rico. Será fundamental reservar tempo e dinheiro suficientes para a constituição de seu negócio e a proteção dos seus ativos. Conforme Robert aprendeu com o negócio de carteiras para surfistas, não haverá uma segunda chance. Tentar economizar nessa fase inicial pode acabar custando muito mais caro. Sistemas. Eu já tinha experiência em projeto e desenvolvimento de sistemas empresariais exigidos pela empresa. Com anos de experiência na publicação de livros e jogos, eu sabia como implementar os sistemas de fabricação, colocação de pedidos, controle de estoque, atendimento aos pedidos, atendimento aos clientes e contabilidade, necessários para que o negócio funcionasse adequadamente e se preparasse para crescer. Encontramos além disso parceiros estratégicos que já tinham sistemas implantados em determinados mercados e, consequentemente, não tivemos que recriar os mesmos sistemas. Se um sistema não funcionar corretamente, isso poderá levar à implosão de todo o negócio. Comunicação. Robert é um excelente comunicador. Ele consegue apanhar assuntos complexos, como contabilidade e investimentos, e torná-los facilmente compreensíveis. Pode falar perante um grupo de 25.000 pessoas e cada uma delas sairá da conferência achando que teve uma conversa pessoal com Robert. Ele quem tem anos de experiência na apresentação de seminários sobre investimentos. Quem supervisiona os aspectos de relações públicas e promoção da empresa, certificando-se de nos manter o máximo possível à vista do público. Eu supervisiono os entendimentos com nossos associados e parceiros em alianças estratégicas. Nós 3 somos grandes vendedores. Consulte o livro de Blair Singer, Vendedor Rico, também da série O Guia do Pai Rico, para saber mais sobre vendas. Além disso,
Sabemos da importância das marcas registradas e do reconhecimento da marca. As marcas registradas são os símbolos que comunicam a nossos clientes que os produtos e serviços Pai Rico têm como origem a nossa organização. As marcas registradas veiculam a imagem da empresa e a atitude receptiva dos clientes em relação a seus produtos e serviços. Recorremos a nossos consultores para desenvolver e proteger nossas marcas registradas. Hoje em dia, as marcas e a imagem comercial do Pai Rico são mundialmente percebidas como emblemáticas de nossos produtos e serviços. E isso não aconteceu por acidente. É muito importante manter-se em contato com os clientes. Fluxo de caixa como contadora por opção e empreendedora por vocação. Controlei o fluxo de caixa da empresa. Nós três tínhamos a mesma filosofia. Não gastar até que tivéssemos a certeza de que haveria receita para pagar as despesas. Foi essa filosofia em comum que tornou nossa parceria tão sólida. Nenhum de nós precisava de dinheiro ou recebeu pró-labore durante os primeiros anos da empresa, até que o fluxo de caixa fosse suficiente para permitir. A seção fluxo de caixa do triângulo DI é da máxima importância porque o fluxo de caixa pode ser comparado ao oxigênio que é transportado pelo sangue que circula no organismo. A falta de um fluxo de caixa adequado é uma das razões mais frequentes para a falência de um negócio. Como montar uma equipe? Esta é, de longe, uma das perguntas que ouço com mais frequência. A melhor maneira de se montar uma equipe é começar pelas 5 tarefas do triângulo DI. Não é necessário que os membros da equipe sejam sócios no negócio, mas você precisa poder contar com as habilidades atinentes a cada área para que o triângulo DI seja completo. Como remunerar essa equipe? Você talvez tenha que ser criativo em relação à montagem da equipe durante os primeiros estágios de seu negócio. Você poderá se comprometer a pagar mais do que um consultor pediu se ele concordar em esperar até que as vendas possam permitir o pagamento. Ou pode conseguir a colaboração a partir de um conselho consultivo, em vez de contratar uma pessoa em regime de tempo integral. Conforme a situação, você talvez tenha que se virar e achar imediatamente o dinheiro necessário para conseguir a orientação e a proteção legal adequada. É importante ser franco em relação à situação financeira quando for buscar os sócios ou parceiros estratégicos. Tente encontrar parceiros que não sejam financeiramente necessitados. A necessidade financeira já colocou um fim abrupto e amargo em mais de uma parceria que parecia maravilhosa. Os empreendedores e suas equipes. Pai Rico costumava dizer: negócios e investimentos são semelhantes a equipes esportivas. É muito divertido contar com uma equipe certa, a missão correta e as pessoas certas para desempenhar as 5 tarefas do triângulo DI. Quando todos os papéis forem preenchidos com as pessoas certas, seu negócio terá mais chance de sucesso. Na escola, somos ensinados a ser atores individuais. No mundo dos negócios, entretanto, tudo o que importa é contar com a equipe correta e a cooperação necessária para levá-los adiante. Para mais informações sobre a montagem de uma equipe sólida, consulte o livro de Blair Singer, Equipes Ricas e Vencedoras, também da série O Guia do Pai Rico. Utilizando o dinheiro e os recursos de outras pessoas para montar seu negócio. Como mencionei, os empreendedores são mestres em utilizar o dinheiro e os recursos de outras pessoas para montar e expandir seus negócios. Existe uma série de tipos e fontes de dinheiro de outras pessoas. DOP. O conceito de DOP inclui muito mais que os mecanismos tradicionais do financiamento de negócios. Conseguir um empréstimo ou vender participação acionária a investidores. O conceito também inclui formas menos tradicionais como as contribuições em espécie e os empreendimentos cooperativos. Selecionando estrategicamente as formas adequadas de DOP e sincronizando adequadamente as iniciativas de levantamento de recursos, você conseguirá montar seu negócio e, ainda assim, minimizar a perda de controle sobre este. Novos gerentes. À medida que a Tirrichard Company foi crescendo, tivemos que contratar novos gerentes. Apesar de Robert, Kim e eu continuarmos sendo os responsáveis pela empresa, percebemos a necessidade de admitir novos líderes e novos gerentes que supervisionassem cada área do triângulo DI. À medida que a sua empresa for crescendo,
Você também precisará de uma equipe e de uma consultoria adequadas a esse crescimento. É importante perceber quando se colocar de lado para permitir o futuro crescimento de seu negócio. Mãos à obra. Avalie novamente suas habilidades e a maneira como estas se relacionam ao triângulo DI do negócio que você quer montar. Você conta com a equipe certa para desempenhar as habilidades relativas a cada uma das tarefas do triângulo DI. Se não for assim, comece a procurar o restante da equipe. Mas se já tiver conseguido a equipe certa, você estará um passo mais perto de construir um negócio destinado ao sucesso. O sucesso revela os seus fracassos.